Muito bem. Vamos lá. Hoje é 23 de fevereiro de 2025. Estamos na casa do Massimino e da Leda, conversando com o senhor Orlando Esprícigo. Senhor Orlando, quantos anos o senhor tinha quando veio para Ipumirim? E de onde que o senhor veio? Eu tinha 12 anos. Eu saí de Laramira e vim para cá, de Laramira lá no litoral. E veio só o senhor, a sua família, parentes? Viemos em 4 famílias. Tudo parente? Meu pai e 2 irmãos e um cunhado. Uhum. E por que vocês vieram do litoral para Ipumirim? Porque o meu avô veio para... Tinha um irmão aqui em Serrinha, e tá Jorge Esprício, e o meu irmão veio visitar ele é o meu tio. E vieram para cá, viram que aqui as terras eram muito boas, porque plantava, produzia muitas coisas, e a agricultura, né? Roça. E daí o meu avô voltou lá para o litoral, lá em Almila, e forçou até que meus tios que de lá, e o meu pai trabalhava na mineração de carvão, e resolveram de vir para cá. Daí compraram as terras e viemos de mudança. Veio 2 caminhões com 4 famílias em cima. E aqui, o que vocês fizeram? Que trabalho essas famílias fizeram? Colônia, indústria, como é que vocês ganharam a vida aqui? Aqui ganharam tudo na colônia, na roça, trabalhando na roça. E depois, agora como eu vim para a cidade aqui, outros ficaram, meu pai ficou lá até ele quase faleceu, né? Tá. Mas o senhor foi agricultor, Foi. o senhor foi pedreiro, o senhor foi motorista, o senhor teve várias atividades, né? Bastante. Tá. O senhor pode contar, lembrando assim, da primeira para a última, que serviços, que trabalhos o senhor teve? Bom, quando eu vim para cá, no ano 48, que eu cheguei aqui, eu falei, eu tinha 12 anos. Comecei na roça, junto com meu pai e meus avós. Eu tinha minha avó e a minha mãe, e nós estávamos em 4, 5 irmãos lá. E comecei a trabalhar na roça, lavrar, ajudar a plantar, e na aula, foi 2 anos aqui na aula de Serrinha. E depois, eu trabalhei até que eu casei, aí fiquei 2 anos junto com o pai e a mãe, a família lá. E depois fui pensar para mim e a minha esposa, que é a dona Gema, e criamos 7 filhos, e daí viemos morar para Ipumirim, resolvemos vir para cá. Daqui comecei a trabalhar com caminhão, com bebida e transporte de bebida e depósito. Depois resolvi começar a trabalhar nas indústrias, e daí resolvi trabalhar de pedreiro até que me aposentei, junto com o meu filho mais velho. Quando o senhor trabalhou com bebidas, o senhor era empregado que o senhor transportava ou o senhor era dono? Não, nós era que nem uma sociedade ali, junto com o meu irmão e o meu cunhado, José Suíço. Tá. Vocês tinham uma fábrica de refrigerante? Tinha, no tempo das Uzondes e das outras. Tá. O senhor conta para nós como é que era essa fábrica? Fábrica É. Preparava o xarope, e depois engarrafava, tinha a máquina com gás, e engarrafava, e vendia por isso. Depois começou as maiores de indústria, daí foi parado, né? Vinha já pronta, e aí ficou por isso. Foram vocês que começaram essa fábrica? Não, foi o Edgar Terros. Vocês compraram dele a fábrica de Sim. refri? Tá. Para quem que vocês vendiam?
Ah, pô, tudo pro interior aqui, nas bodegas, tempo lá, era só bodega que tinha em volta pro interior, né? Não era, quase nem existia clube esse negócio aqui. Tá. Como é que eram as comunidades do interior daquele tempo? Ah, era só agricultura, né? Porco, e agricultura, a maioria plantação de milho, soja. O que Trigo. tinha nas comunidades? Capela, cemitério, igreja, escola? Cada comunidade tinha a igreja deles, e o cemitério. Escola? Escola tinha, sim, tinha Jacutinga, Serrinha, Bonito, Bom Sucesso, e foram fazendo. E cada lugar tinha uma bodega, então. Quando não tinha duas, né? E a bodega era dos homens ou das mulheres, ou dos dois? Ah, era da família, né? Não, maioria. mas quem que ia na bodega? Ah, os colonos, né? Ia rezar o terço deles e ia pra bodega. Os Jogar homens. baralho. Os homens. Os homens, as mulheres, daí elas iam rezar também, e comadre daqui, comadre dali, né? Era tempo da comadre, né? Tá, mas elas não iam na bodega. Ah, tinha algumas periquitas, mas... Quando o senhor, o senhor pegava o caminhão, pegava as bebidas, carregava e ia para o interior, então. Daí ia pegava, fazer essa Conta pra gente, senhor Orlando, as paisagens que o senhor ia vendo, fazendo o seu caminho. O senhor passava por igreja, passava por escola, mas o senhor consegue contar pra gente como era esse passeio? Como é que era a estrada? Era de chão batido? Como é que era? Ah, isso aí nem sabia o que era asfalto. Daqui, ele pegar lá no Rio Grande, da Estrela, lá que era polar antigamente deve existir ainda, era só estrada de chão. Asfalto começou depois, ali, senão, aqui é tudo estrada de chão. E as comunidades em volta eram bastante unidas, um quando precisava de uma coisa, um se ajudava com o outro, era uma beleza, porque se um ficava doente, já os vizinhos já iam ajudar, tudo isso aí existia, muitas dessas coisas, bastante amizade. Hoje da vez nem se cumprimenta, mas na época era assim. E as paisagens que o senhor via, como é que eram as colônias? Eu não sou daqui de Santa Catarina, não faço ideia, não tenho na minha cabeça assim como era, se era uma casa, duas casas, o que tinha naquele tempo nas colônias? O que era uma colônia? Cada morador tinha a casa dele, né? Casava um filho, aí tinha um costume, na época, a mulher não, a filha dava coisa, agora o filho ele dava um pedaço de terra, isso não tinha, daí quando casava, tinha um pedaço de terra, construía a casinha para ele, e dava uns animais, uns porquinhos, umas vacas, e ia levando, né, desse jeito. E aí o filho levava a vida? Levava. Ia fazer a mesma vida que o pai e a mãe faziam? A mesma vida que o pai fazia, o filho ia. E o que plantavam e tratavam naquela época lá? Bom, aqui dependia, tinha muito, porque nós, a maioria nós plantava trigo e milho. Depois virou soja, mas nós era trigo, milho e porco. Só que na época não podia ter muito, tendo 8 ou 10 criadeiras era bastante, porque tinha que criar e engordar. Não tinha trato como tem hoje. Trato tinha bastante, mas ração. Depois da sadia que começou a distribuir torresmo, para começar a misturar na pirela. E quando é que começou a criar o porco? Aqui começou a criar porco quando a sadia começou. Que ano foi criar. Quando nós chegamos aqui, a sadia já tinha uns 7, 8 anos. O velho Otílio Fontana. A sadia já existia. E o que era a criadeira? Criadeira era a porca, para criar leitão. A criadeira é a matriz, então. A matriz, E era tudo porco comum, né? Não era... Seu Orlando, o senhor falou que era estrada de chão, de Pumirim até Estrela, né? Sim. Tá. O que o senhor ia buscar em Estrela?
cerveja e refrigerante. Tá, então, alguns refrigerantes vocês faziam aqui. Aqui só fazia Guaraná, né? Mas já vinha de pronto de lá, por isso que ele foi parado de construir isso ali, porque não compensava, vinha pronto, né? Outra coisa, o senhor pode descrever como é que eram as casas de colônia antigamente? Eu vou dar uma ideia e o senhor conta tudo. Sobrado, casa, porão, o que funcionava em cada um desses lugares? Ali era o seguinte, né? Essa família era meia grande, tinha que ter o sobrado para fazer quarto para dormir, que nem nós morávamos lá em Alto Capitão, lá embaixo. Meu pai construiu uma casa com um porão, tinha o vinho, tinha tudo de pote embaixo, ficava vinho, e em cima da cozinha, com um quarto, 3 quartos, depois tinha escada em cima, daí tinha mais 4 quartos em cima. Os filhos. E onde é que vocês guardavam os mantimentos que se plantava para comer? Tudo em caixão. Tinha um caixão comprido, repartido, no meio tinha o arroz, o feijão, tudo separado. E guardava na casa ou no paiol? Embaixo do porão, porque no porão tinha que ser fresco, lugar fresco, né? Mas embaixo do porão já. Tá. E era no porão também que se carneava o porco? Embaixo do porão era o lugar de pendurar o salame lá na época. Carneava o porco, fabricava o salame e deixava embaixo no fresco, né? Fazia uma fumacinha para enxugar ele. Uhum. Tá. Daí, depois da fábrica de refrigerante, o senhor foi trabalhar como pedreiro? Não, fui trabalhar com caminhão na fábrica de porta que queimou, que era do Beno Alto, falecido Beno Alto. Aí eu trabalhava com o caminhão para ele puxar madeira. Era uma serraria? Era a fábrica de porta, que nem serraria com fábrica de porta. Depois pegou fogo, queimou, aí ficou só a serraria que até hoje está aí. Tá. E da onde que vinha a madeira? Vinha na época vinha tudo do interior. Derrubava mato, era cedro, canela, tudo quanto é tipo de madeira, eles aproveitavam. Até corticeira, que era uma madeira mole, dava para fazer estátua de sapato. Dava para fazer sapato? Andava lá para Bento Gonçalves. Vocês vendiam para Bento Gonçalves? Cerava aqui e mandava madeira para lá. Para fazer estátua de sapato. Para fazer tal... Salto, era o salto de sapato, era preto. Dessa canela. Porque quando era seca ela ficava leve. Alguém nos falou que a madeira vinha também pela água do rio? Aqui eles compravam a madeira aqui e levavam para o Uruguai. Daí fazia balsa e mandava lá para o Rio Grande, lá para o sul. Em Marcelino Ramos, em Volta Grande, eles faziam essas balsas de madeira. E lá para lá. O senhor está falando daquela madeira grande que colocava nas balsas, descia o Rio Uruguai e era vendida na Argentina? Agora, ela ia para o Rio Uruguai, agora até onde eu não sei onde é que ela ia. Tá. Mas como é para chegar no Rio Uruguai, despachava de qual rio aqui pro Mirim? Só o rio. O Rio Engano? O Rio Uruguai. Tá, mas como é que eu chegava lá no Rio Uruguai de Cumirim para para lá? Eu tinha balsa, o rio era alto, né? E ia embora pro rio. Depois só largava a balsa quando dava enchente, que já ficava pronta. Quando o rio subia, ele sabia da época e largava. Mas de Icumirim até lá no Rio Uruguai, como é que levava? Agora, se saía de Ipumirim, pode ser que saía também só de Ipumirim, aí não tenho certeza. Saía daqui, da Concórdia, tinha só mato na época, e eles matavam e puxavam. A maioria eles levavam para lá era cedro. Uhum. Então, dessa serraria que o senhor trabalhou,
o senhor tem certeza que a Corticeira e Canela Sim. iam para Bento Gonçalves? Eu tenho certeza que eles tiravam, né? Que Sim, levavam pra lá. tá. Mas o senhor não tem certeza que Madeira de Ipumirim ia para o Uruguai? De Ipumirim não sei, porque eu sei que tinha as balsas, né, que ia para lá. Agora, você saiu de Ipumirim, pode ser que saiu também, a gente não Sim, tem certeza. porque ontem falaram do Pedra Branca que despachava pelo rio. Mas o rio Pedra Branca entra no Irani, o Irani não entra no Uruguai. Não, que as balsas que eles falaram lá também é só no Uruguai. Irani não tem condições de Sim, fazer é isso sim, aí. por isso que eu estou pedindo. Tá. Bom, daí depois da serraria o senhor foi pedreiro, Aí virei. hein? Não, daí eu trabalhei um tempo com a Kombi do Sabaris, que ia fazer entrega de mercadoria. Comprava galinha, ovos, queijo e fiquei, eu acho, 2 anos e meio por aí, 3 anos, não sei. E daí eu saí da loja do Sabaris e que ele entrou de prefeito, e daí começou meio a sair, e daí comecei a trabalhar de pedreiro daí. Eles compravam galinha, coisa. Tá. Deixa eu entender uma coisa. O senhor não era o dono da loja, Não. do comércio de Savarez? Não, eu só tinha parte de uma Kombi que nós trabalhávamos. Tá. Mas mesmo assim, o seu Savarez tinha confiança no senhor que chega para lhe dar produto para ir vender e comprar do jeito que o senhor achava que tinha que ser. Nem posso falar porque a minha confiança era muito grande com ele. O que vocês vendiam? Bom, era que nem o mercado hoje. Lá tinha farinha, tinha tudo. O que tinha no mercado, agora o que nem o Mercadão não, né? Sim. O que precisava na colônia tinha. Dentro e fora. Tá. E o que comprava? Galinha, queijo. Ovo? Ovo. Negociava, pronto. Para dizer a verdade, em troca. Ainda quem comprava dinheiro, mas a maioria era negociava. E depois daqui o Sabaris, Essa outra. então tinha o falecido Ivo Libano, tinha o Tony Libano, que está vivo também, você pode falar. E tinha um caminhão, nós tínhamos um caminhão da loja e puxava todo fim de semana, ia lá para o Rio do Sul, lá para baixo. Do Blumenau, Rio do Sul. Então, nem tudo que vocês compravam da colônia era vendido aqui na cidade. Não, a maioria tudo levado para lá. Os ovos nós levava em Capinzal, botava no trem, que tinha o trem na época, e aí ia para lá, para São Paulo, lá para cima. Foi levado bastante, o que sobrava, né? Ovos. Top. Uhum. E galinha ia tudo lá para o Rio do Sul, Blumenau, lá para baixo. Tá. E como é que o senhor, que descrição o senhor dá do seu Savarez e da família dele? Só nota 10, né? Bom, nem tenho, para dizer a verdade, é coisa de falar, porque com eles se demos muito bem. Com a família, devo contar uma piada. Já que estamos falando do Savarez, tinha a dona Sandrina, que ela gostava de tomar uma pinguinha. A Paulina. É. Hein? O senhor está falando da esposa do Savarino, Isidoro? Isidoro. Não era Paulina? Paulina, eu acho que é Paulina. Tá bom. Tá. E ela dava as pinguinhas para nós. Quando chegava em casa do serviço, eu gostava de umas também, né? Faça de conta, senão nós se dava com a família, então. Pode ter a Natalina aí que pode falar. E a neta. Tá. E o que aconteceu daí? O senhor disse que ia contar uma piada. Não, é que dava as pinguinhas e eu gostava, né, da Sim. pitruca. Então, faça de conta, ela quando chegava em casa de noite, podia viajar, que ela já vinha com Ela já estava esperando com agrado. o aperitivo pra gente. Daí, quando o senhor começou a
ser pedreiro, vocês construíam de material ou de madeira? E construíam o quê? Primeiro, a viagem que saiu da estadia aqui na região, eu fui fazer de 100 metros, eu trabalhava junto com o Oswaldo, o irmão. Fui lá em 15 de novembro. E depois começamos a fazer aviário, fazer galinheiro. Isso já era que ano? Ah, bom, agora eu não sei também. Uns 40 anos atrás, mais. Rapaz, uns 30, 40 anos, eu acho, por aí. Tá. 30 e 40. Qual foi a primeira casa de material construída aqui por Mirim? Ah, bom, aí agora O Danilo de Locatelli. fomos nós aí. O senhor que fez? A casa do Nildo, É. fomos nós. Não é a primeira de material que foi feita na cidade? Agora aí estou perdida, né? Não sei. Tá. O senhor lembra, assim, dos comentários, do porquê que o pessoal deixou de construir de madeira para fazer de material? Ah, por causa que foi a madeira começou a ficar meia cara, né? E o material se tornou mais barato. E na época a mão de obra é bem mais barata, né? Não tinha tanto imposto como que tem hoje, que tem que pagar isso, pagar aquilo, que um peão custa quase a metade do que o cara para legalizar. Então era mais fácil, daí começaram a construir material. Eu sei, agora uma mudança disso, aquilo, eu não sei também, mas ficou mais fácil para construir de material. O senhor construiu com madeira também, não? Sim, sim. Como é que era a construção dessas casas de madeira? Que madeira que usaram? A maioria, na época, era só pinheiro, né? Só pinheiro. Pinheiro de copa ainda. Na época, depois começou grápia, começou outras madeiras, senão era pinheiro de copa. Ia pegar, aqui era só pinheiro que tinha, em volta para aí, mas acabaram, né? Como é que era a mata de pinheiros na época? Era bastante grande aqui. Aí aqui para o Mirim, aqui não era tanto. Aí para o interior, aí bem na fora do Mirim tinha bastante pinheiro. Pinheiro. Ah, pinheiro tinha até 1,20 m de altura no pé. 20 metros de altura, mais. Dava uns caibros enormes, então. Ah, dava. A primeira história embaixo de 6,5 metros, eles cortavam para madeira, 5,5, né? 5,5. Era tudo externo, né? Tudo madeira de primeira. E tábua, madeira quadrada. E quantas serrarias tinha por aqui? Bom, tinha uma em Jacutinga, que eu sei. Tinha uma aqui para o Mirim, que foi aquela vida, depois tem o Beno lá. Tinha Rafael, tinha Bom Sucesso, que até hoje eu acho que deve ter. Ah, tinha por tudo serraria. Pedras Brancas também tinha. E às vezes aqui madeira eu ia pegar também lá pro lado de Ponte Serrada, lá para cima. Seu Orlando, qual que era a diferença das casas de madeira para as casas de material? Eu vou dizer para o senhor, se está certo, o senhor conta. As casas de madeira era porão, casa, sobrado. As casas de material era só casa. Não tem mais porão? Não, com porão também, né? A maioria no interior. Aqui dentro da cidade não, mas aí no interior eles queriam a casa com porão. Casa de material com porão. Sim, daí não precisava fazer laje como nós estávamos fazendo. Botava os barrotes, botava assoalho. E a repartição dentro, a maioria na época, no primeiro tempo, fazia de madeira, né? Sim, então a casa de material é a repartição de madeira. Sim. Tá. Falando em construção, o senhor viu, acompanhou, participou a construção da igreja matriz? Sim. O que o senhor nos conta? Antes da igreja matriz, o senhor conheceu a igreja velha, a canônica velha? Como é que era? A igreja era de madeira
completamente coberta, bonita até, só que era de madeira, né? Era tudo madeira de pinheiro, bem. Só que era tudo de madeira. Daí eu já vou falar, era, o terreno da igreja era esse aqui onde tem o colégio ali. O colégio ali era tudo da igreja, pegava até aqui para baixo. Aqui. Depois aí fizeram um acordo com o governo, na época, não sei quem que era a diretoria, o Bonissoni, eu sei lá, e negociaram. O governo comprou lá e ficaram, daí foi aonde que construíram a igreja, né? Um lugar mais bonito lá. E como é que era a escola? A escola aqui era de madeira também, mesma coisa. Aí no lado lá da igreja tinha colégio. Como é que eram as aulas na escola? As aulas, aquele tempo lá, do meu tempo, era só no terceiro ano. Cartilha, primeiro e segundo e terceiro. Quando eu terminei o terceiro ano, daí veio o quarto ano. Só. E daí, quem queria fazer o segundo grau tinha que começar a ir para a Concórdia. Aí ia lá. Bom, muita gente que ia lá. Não tinha aqui. Sim. O senhor tem lembrança da inauguração da Igreja Matriz? O dia que inauguraram a Igreja Matriz, como é que foi? Agora nem me lembro. Ah, foi grande? Ih, nem eu me recordo mais bem, mas foi muito grande aí. Com que dinheiro que a igreja foi construída? Com a arrecadação que tinha a igreja e toda a comunidade, quem pertencia à paróquia de Pumirim, porque na época o primeiro padre que veio aqui foi o padre Amélio Calvila. E ele veio no ano 49, nós chegamos em 48, ele veio no 49. Daí foi ele que começou a negociar, começou a igreja, né? Padre Amélio Calvila. E foi feita povo de Pumirim, pronto, a paróquia de Pumirim. Mas como é que esse povo ajudou? Lá era com tudo quanto é maneira. Aí arrecadava, e prenda, a gente nem está mais por ali, porque eu sei que eu morava lá em Cheinha, nós tínhamos que vir ajudar aqui. E lá nós, às vezes, pegava terra emprestada, plantava bastante trigo. E vendia. Tudo assim, como eu falei antes. Né? Tá. Mas vendia para passar o dinheiro para a igreja? Sim, passava tudo para a igreja. Tá. Demorou quantos anos para construir a igreja? Bom, eu acho que demorou uns 6, 7 anos por aí, até mais. Não estou bem por dentro, mas E a canônica velha, que não existe mais, também foi construída assim com o dinheiro do povo? Aquela foi construída na época que... sim, não tinha ninguém que, assim, de fora que ajudava na época, tinha que ser a sociedade. E aí também foi feita no tempo do Padre Américo, ele veio aqui, nem tinha, daí fizeram no ano 49, 50, ali fizeram ali onde hoje tem o centro comunitário, os idosos. Sim. E o senhor lembra de quando Ipumirim foi emancipado? Eu preciso tossir. Agora, eu sei que foi dia 7 de abril, agora o ano que é quando? 63. 63. Tá. Dia 7 de abril. Tá. O senhor lembra que teve movimento político da comunidade, alguma coisa assim? Não, nessa parte não. Que eu me lembro não. Tá. Tá tudo a favor. Tá, mas o senhor como cidadão, o que o senhor sabia sobre isso? Que era uma coisa boa, que tinha problema? Como é que era isso? Não. Nós aqui ficou tudo contente, né? Porque passar município na época não era fácil, né? Era meio difícil, aí conseguiram.
pessoal. Conseguiram, e o povo de Pumirim estava tudo a favor. Ou tudo não, né? Fazia ser que alguém estava contra, Sim. mas que eu sei, eu nunca teve discussão nenhuma. Sim. Por que Pumirim queria ser município? Ah, bom, isso aí agora, que tempo lá era, a política era concórdia, né? Daí conseguiram desmembrar um pedaço, Uhum. que era para ter entrado Lindóia. Daí não fizeram, daí ficou desmembrado. Total. E o senhor, como morador de Pumirim, o senhor percebeu alguma mudança com que Pumirim deixou de ser distrito e passou a ser município? Ah, isso é natural, né? Veio muitas coisas. Aí veio o colégio, veio o grande, veio o segundo grau, veio. Aí mexeu, né? Veio muita coisa aí para mim, porque antes dependia tudo de Concórdia. E, então, foi uma grande coisa. Eu, para minha parte, sim, eu achei que muita coisa. E o senhor lembra de alguma obra que foi feita nos primeiros anos que Pumirim foi emancipado? Agora ali, não sei, né? Porque era. Não tem uma lembrança certa. Ah, porque daí os governos do estado ajudavam também, e a gente. A obra grande aqui, a maioria foi reformar a escola. Aquele tempo lá, vocês sabem que foi uma época ali que tinha escola por tudo, que fecharam. Que nem Bonito, lá em linha Silvano, nós construímos uma lá, linha Barra Nova, lá para baixo, fomos tudo nós que construímos. Jundiaí, fecharam tudo, né? Só deixaram. Sim. E, então a gente também não. Sim. O senhor falou antes que o senhor não tinha envolvimento político, mas o senhor conviveu com políticos, levava eles em volta e tal. Como é que era isso? Não, eu acompanhava bastante por causa que eu não tinha carro. Isso eu vou falar. E vinha, tinha o Violante Massolini, tinha os caras políticos de Concórdia, só vinha até aqui, para o interior ele não ia. E nós lá no Capitão tinha um jipe. Aí eu me envolvia com ele para ir puxar ele para o interior, no tempo da campanha. Agora eu não era assim, só meio, eu aprendia porque. Então, eles vinham até a cidade, mas não colocavam o carro não, porque deles para o interior. ele tinha caro, tudo, caro. Tinha um Maverick que dizia o negócio, o Bassolini, comprido daqui lá no fundo, e aí não ia nas picadas. E o Jeep ia em qualquer peral, e era isso aí. Depois sim, na época que ainda eles eram. Eles vinham pedir voto, né? E daí foi para o município, aí se viraram. O senhor lembra de quando o Padre Amélio foi candidato a prefeito de Concórdia, né? Sim, Lembra? me lembro. O que o senhor pode contar sobre isso? Vou contar o que política é política, né? Era ele, os dois morridos, o falecido Fioravante Massolini e o Padre Amélio. E como é que foi essa eleição? O Padre Amélio perdeu, né? Mas imagina, o Padre Amélio teve muita coragem, porque sair de Pumirim, município pequeno, se botar contra o grande não era fácil. Que nem era município ainda. E Pumirim era Não, distrito. não era município, era só distrito. Tá. E o Padre Amélio fez voto aqui em Pumirim? Fiz. O Padre Amélio, ele fiz. Eu hoje não me lembro, mas ele saiu. Aí ele recebeu o voto também. Eu nem me lembro mais hoje, mas. O senhor lembra para quem que o senhor votava para vereador, que era aqui de Pumirim e era candidato a vereador em Concórdia, ou não lembra disso? Me lembro. Fui candidato uma vez o Domingos Bonissoni. Falecido. Sim, Pai da Dona Velha. isso. Nós votamos para ele. Aham. O Vital Felipe Casarotto também foi vereador.
Não, o Vital Felipe Casotto agora é vereador, não sei, ele foi o primeiro prefeito. Sim, Há 6 meses. sim. O Savariz foi vereador, o Domingos, o Vital, né? Tá. E o senhor lembra do Vital como prefeito? Sim. Tá. Vital Felipe Casotto? É, e o senhor o que ele era, como é que ele era? Ah, ele era muito, ele tinha contabilidade ali, né? Ele O tinha só uma mão, cartório. ele faltava uma mão para ele. Mas ele é bem estudado, o Vital Felipe Casotto. Ele assumiu só para 6 meses até que. Porque aqui para o Mirim, no começo não tinha eleição, mas só um candidato. Era só um candidato. E ele daí passou para o Zonta foi embora e foi indo. Uhum. O Vital foi o prefeito nomeado, o seu Isidoro foi o primeiro prefeito eleito, daí foi o Félix, daí Não, foi o Zonta. o primeiro foi o Zonta. Eu acho, claro, se eu não estou perdido. Não, o Zonta foi o quarto. Quarto? Sim. Bom, então tá. Bom, eu não sei, aí estou meio atrapalhado nessa. Eu sei que. O senhor lembra do Félix e do Zonta como prefeitos? Sim. Aí eles eram bons prefeitos? Ah, fazia o que eles podiam também, né? Porque esses anos não tinha tudo aquela hoje facilidade, tinha aquelas patrulhinhas que mal passavam nas estradas. Diversão, 7. Tá, o senhor chegou aqui em 48, né? Sim. Tá. O que tinha para lazer e para se divertir? Nós de piazada, futebol, jogávamos nos campos assim, mas. E divertir, baile, ia em volta, inventava baile, não ia nos clubes, ia casa particular, gaiteiro, e ali. Não tinha outras coisas. Sim. E o senhor falou que gostava do futebol. O que o senhor lembra do 7 de setembro? Ah, o 7 de setembro foi grande, né? Tem Copa, eles ganharam o tempo. Eles tinham um time muito bem reforçado, o Clube 7 de setembro. Sim. O meu falecido Domingos Bife, ele foi muito longe com o Clube 7 de setembro. Para o negócio de futebol, né? Sim. Mas o 7 de setembro, ele não era só exatamente o futebol. Ele também unia a comunidade Sim. por causa do futebol. Eles tinham jogo de bolão, tinha um monte de coisas eles faziam. Né? Tá. E o senhor chegou a participar dos bailes do 7 de setembro? Ah, foi, sim. Sim. Porque eu nunca fui sócio do Clube 7 de setembro, mas eu participava bastante. Uhum. E o senhor acha que o 7 de setembro teve alguma participação positiva, boa no desenvolvimento do Pumirim? Eu acho que sim, né? Porque você aguentou até. Tá aí, tá, o clube até hoje ainda. O senhor lembra do hospital? Como é que funcionava o hospital? Ah, o doutor Jairo aqui, mas antes tinha o Hospital Santo Não, Antônio. o hospital que era de madeira ainda, que tinha dona aquele de Dona madeira? Gisela. É. Ah, era bem administrado. O hospital ali de madeira, onde tem um sindicato aí. É. Sim. Tinha um médico bom ali dentro. Vinha da vez. Eu lembro algum nome, tinha o Ciro, tinha o doutor Osvaldo lá de Concórdia, que vinha para dentro. Uhum. Ah, tinha médico de Concórdia, vinha eles atender aqui. Depois o doutor Jairo assumiu ele e sempre foi bem atendido, sempre. Uhum. E o senhor tem alguma lembrança da fundação do sindicato? Ah, aquela um pouco eu sei, mas eu sempre estava meio por fora disso aí. O sindicato eu nunca me associei e não sempre foi meio.
Talvez eu precisei do sindicato assim, mas particular. Né? Sim. Uhum. Seu Orlando, o que vocês iam vender lá na região de Rio do Sul e outras cidades? E o que vocês traziam de volta a comprar? Bom, como eu falei, eles levavam galinha e queijo lá mais lá para baixo. A maioria era galinha e queijo. Os ovos ia aqui a Capinzal. E lá eles pegavam tijolo, lá em Rio do Sul, e traziam para cá. Ou senão eles iam a canoinho lá, pegavam a telha, mas a maioria era tijolo que vinha de lá. Quem descia com o caminhão para fazer entrega lá, aí voltava carregado. E a maioria é tijolo. Que era o Ivo Libano, né? Era o Ivo Libano. O Ivo Libano, até o Tony Libano, conta, era ele que ia, ele, o falecido Ivo. Eu fui algumas vezes, mas quem viajava mais com o caminhão lá era o Ivo Libano, o falecido Ivo, e o Tony, porque eu trabalhava mais aqui no interior. Né? Eu fiquei curioso de saber mais do como eram esses bailes lá no SET, que o senhor não era sócio, mas frequentava, né? Sim, Tinha sim. banda, como é que era um baile naquele tempo? Como é que Ah, funcionava? tudo em dia, né? Era tudo. Não precisava guarda, não precisava polícia, não precisava nada. Era tudo na Santa Paz. Quem entrava lá, às vezes dava alguma discussãozinha, mas já, assim não. Nada sério. Já, Tinha música. a música, tinha música. No tempo lá tinha bastante gaiteiro, violeiro e via música também, tinha assim. Tinha até carnaval. Então, muito obrigada, seu Orlando, tá? Eu, É? Ótimo. Ok. eu também estou pedindo muito obrigado. Desculpa que de repente eu não fiz algum erro, porque falando, a gente pode cair fora da linha também. Não, Mas o que eu tranquilo. falei, eu acho que tá mais por dentro do que por fora. Sim. Não, é valioso o que ele contou.